Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Manussax, designer, desenvolvedor front-end, muito interessado em acessibilidade na web. E ao final do vídeo de hoje você vai ter aprendido a fazer um switch button respeitando os padrões de acessibilidade na web. Primeiro, quando usar um switch button? E por que não usar um checkbox, sendo que eles são muito semelhantes em termos de funcionalidade? A questão é que o switch button ele tem uma característica que é a seguinte: ele reflete uma mudança no estado da aplicação imediatamente após a interação do usuário. Exemplo, aqui no Notion, eu vim aqui nas opções Small Text. Assim que eu ativo, o texto já fica pequeno. Se eu desativo, o texto volta ao normal. Então é imediato, diferente do checkbox, que geralmente está dentro de um formulário, e a mudança só vai refletir depois da confirmação do formulário. Requisitos para criar um switch button acessível. Então, o botão deve receber o foco através do teclado. Por que através do teclado? Porque nem todo mundo usa o mouse. Algumas pessoas com artrite, por exemplo, e pessoas cegas usam o teclado para fazer a navegação na página. Deve ser possível ativá-lo e desativá-lo através do teclado. Então, eu tenho que interagir também com ele, além de chegar com foco nele, interagir através do teclado, aqui no caso com as teclas Enter ou barra de espaço, por exemplo. Opa, segui aqui o slide aqui. Deve ter um indicador visual que não seja apenas cor para representar o seu estado. Por quê? Porque nem todo mundo é capaz de identificar as cores. Então, se eu dependo só dela para mostrar para o meu usuário que está ativo ou inativo, ele é falho em termos de acessibilidade. Então, tem que ter mais um reforço. No caso aqui, a gente vai usar on e off. Deve ser anunciado pelo leitor de tela como tendo a função alternar. Ok, dei o foco nele, e o que eu faço? Então, a pessoa cega não tem condições de saber que ali ela chegou num botão que tem a opção ligado ou desligado. Então, através do áudio, ela vai ser informada disso. Que do modo como ela interage é ativo ou inativo. É clicar para ativar, clicar para desativar e etc. E por último, seu estado deve ser anunciado pelo leitor de tela a cada nova interação. Então, o usuário tem que ter um feedback de que a interação dele valeu. Pessoas que enxergam, vai pela bolinha, que vai indo para a esquerda, direita, e pela cor, pelo on e off. Mas além disso, a gente tem que ter pelo áudio, a cada interação, o usuário tem que saber que tem um feedback de que deu certo a interação dele ou não. Então, primeiro vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo que eu fiz para a gente ver essas coisas acontecendo, depois a gente vai para o código. Então vamos lá, através do Tab eu consigo focar esse elemento. Uma vez que eu estou em foco, a interação que o usuário fizer vale para esse elemento que está em foco. Então, através do Enter, eu consigo ativar e desativar. Eu tenho um indicador visual que é o On e o Off. Então, não só é apenas a cor, o On e o Off. E agora a gente vai ligar o Voice Over aqui no Mac, através do Command F5, para a gente ver os dois últimos requisitos aqui. Então, eu vou ligar e já vou interagir na sequência. Liguei. Desativado, permitir comentários, alternar. Ativado, permitir comentários, alternar. Desativar de novo. Você desativado, permitir comentários, alternar. Ativado, permitir comentários, alternar. VoiceOver desativado. Então, aqui a gente consegue ver os dois últimos requisitos. Ela anuncia a função alternar, então indica para o usuário que a interação dele é de alternância, e a cada interação ela anuncia novamente o estado, ativado ou desativado. Ela lê o permitir comentários, que é a opção que eu estou editando, e informa se é para alternar ou não. Certo? Então agora vamos para o código e ver como que a gente implementou esse cara aqui. Bom, o HTML dele, uma div switch, dentro dela eu coloco a label e o button. Como que eu conecto essa label, esse texto permitir comentários com esse botão? Como que quando a gente foca o botão,
Como que ela sabe que isso está referente a permitir comentários? Através desse for, que tem o mesmo valor que o ID do botão. Desse modo a gente faz essa conexão. É uma boa prática isso, gente. Todo input tem que ter uma label e um for associado ao ID dessa label. Isso é boa prática de desenvolvimento HTML e para acessibilidade. Bom, a classe aqui na label é para aplicar o estilo nela, sem novidades. O button tem o ID, já vimos o porquê. A classe do botão para dar estilo. Role switch, o que esse atributo faz? Ele diz que a função é alternar. Por isso que a narradora sempre fala alternar no final. Area checked, isso é o que fala o estado do botão, ativado ou desativado. E aqui dentro do botão coloquei dois spans, um para on e outro para off. Coloquei classes nele porque a gente vai ter que selecionar esses spans pela classe para dar um display none ou um display block nele, a depender se ele está ativo ou inativo. Vamos para o JavaScript. O que está acontecendo aqui? Esse script simplesmente faz a alternância do botão para true ou false. Então primeiro eu seleciono aqui todos os botões do documento que tem a classe switchButton e para cada um deles eu adiciono o evento de clique. Como é um botão, o clique é disparado tanto pelo clique do mouse quanto pelo Enter do teclado. E a cada interação ele chama a função ToggleSwitchButton. Essa função armazena o botão numa variável e só pergunta: botão, você está false? O atributo AreaChecked está false? Se tiver, passa para true. Se não tiver, passa para false. Então ele alterna. Vamos ver isso acontecendo aqui na prática. Vou inspecionar o elemento no meu botão. Repara aqui, ó, AreaChecked false. Quando eu clico, true. Clico novamente, false. É essa mudança de true e false que o CSS captura, é por ela que eu seleciono para dizer, para mudar o estilo do botão. Então quando está false, ele fica assim. Quando está true, ele fica azul, com a bola para a direita e o texto on ativo, visível. Vamos dar uma olhada aqui no CSS, onde isso acontece. Aqui, ó, por exemplo, o meu botão on, quando o AreaChecked for false, ele tem que estar display none. Essa bola, como ela é feita? Através do pseudo-elemento after do meu botão. E do mesmo modo, esse after, quando tiver o AreaChecked tiver true, ele tem que estar um pouco mais para a direita. O próprio botão, quando tiver true, tem que estar azul, com o texto alinhado à esquerda. E o off, quando tiver true, tem que estar com display none. Então é desse modo que esse switchButton foi feito pensando em acessibilidade. Então é isso, pessoal. Acessibilidade é um assunto muito importante. Designers, desenvolvedores e desenvolvedoras front-end têm que estar preocupado com isso. Hoje a internet é um canal onde a gente mais acessa informação e se seu site ou sua aplicação não é acessível, tenha em mente que tem pessoas que não estão tendo acesso à informação. E isso não é legal. Então é importante implementar cada vez mais a acessibilidade no nosso dia a dia. Hoje você aprendeu a fazer um switchButton acessível. O código desse projeto está na descrição. Deixa no comentário se você tem alguma dúvida. Conta para mim se você tem aplicado a acessibilidade nos seus projetos. Eu vou deixar meu Instagram, tem mais conteúdo por lá. Se interessar, segue lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Agradeço a atenção. Até mais.